Mano, tudo bem com vocês? Espero que estejam super bem. Espero que vocês estejam aproveitando esse tempo que vocês estão em casa, com os pais, com os irmãos, né? Tá todo mundo meio estressado já, mas procure tirar o seu melhor, tá? Procure dar o seu melhor, procure aproveitar esse tempinho aí, porque é uma oportunidade única da gente estar mais perto de quem a gente ama, ok? Galerinha, hoje nós vamos começar a rever o conteúdo de oração subordinada substantiva. É um conteúdo que vocês já viram no oitavo ano, mas a gente vai trabalhar bastante esse ano esse conteúdo, então a gente tem que dar uma relembrada aí, tá bom? Vamos lá, quem não lembrou, vamos ficar bem atentos. Primeiro, orações subordinadas. Orações subordinadas, elas são aquelas que têm uma espécie de dependência com a outra oração. Que outra oração, professora? Ora, gente, a gente está falando de período composto. Período composto possui orações coordenadas ou subordinadas. Se ele é composto, é porque ele tem duas ou mais orações. Então, no caso das subordinadas, ela sempre será subordinada a uma outra oração principal, ok? Nós temos três tipos de orações subordinadas: substantivas, subjetivas e adverbiais. Então, preste bastante atenção, porque são bem mais numerosas do que as coordenadas, tá? Muito bem. Bom, as orações substantivas, elas se dividem em subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa e apositiva. Hoje nós veremos três e amanhã a gente vai ver mais três. As primeiras são as subjetivas. Muito bem. Uma outra coisa, as orações substantivas, em geral, elas começam com as conjunções que ou se, tá? Vamos ter algumas exceções aí, mas quando for o momento de exceção, eu aviso, tá bom? Subordinada, substantiva, subjetiva. Essa é a oração que exerce o papel de sujeito, tá? Então, para a gente reconhecer a oração subjetiva, a gente tem que saber quais as estruturas que podem ocorrer na oração principal dela, ok? Toda vez que você for analisar um período composto e buscar denominar a oração subordinada, você tem que analisar a oração principal, ok? Muito bem. No caso da subjetiva, que é uma oração que exerce o papel de sujeito, ela tem quatro estruturas que você precisa saber, você precisa decorar essas estruturas. A primeira estrutura, deixa eu ver aqui. A primeira estrutura diz respeito a verbos unipessoais. O que são verbos unipessoais? Verbos que só acontecem na terceira pessoa do singular, tá? Então, se você começar a analisar um período composto e na oração principal aparece um verbo no singular sozinho, em terceira pessoa, é muito provável que a oração subordinada seja subjetiva, tá? Os principais verbos que aparecem na oração principal da subjetiva são esses: acontecer, constar, convir, importar, parecer, urgir, suceder. Esses são os mais comuns, tá? Exemplo, urge que você volte aos estudos. Então, lembra que eu falei que a oração subjetiva quase sempre vai começar com conjunção que ou se? Os dois exemplos aí trazem a conjunção que, tá? Então, a oração subjetiva é que você volte aos estudos, que você foi aprovada, certo? Segundo caso é verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Então, se eu tiver um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito na minha oração principal, a oração subordinada será subjetiva, tá? O que é verbo de ligação? Verbos que ligam o sujeito ao predicativo do sujeito. Verbos que são ser, estar, ficar, parecer, continuar, tornar-se, andar, tá? Esses são os principais. Lá no ensino médio, você vai aprofundar um pouquinho mais esse conteúdo e você vai ver outros verbos que também podem funcionar como verbo de ligação. Mas aqui a gente vai ficar nos comuns por enquanto, tá bom? Até você assimilar bem o conteúdo.
O verbo é verbo ser, tá? Tem muito aluno que esquece. Então, é verbo ser, tá? Necessário e certo são predicativos do sujeito. Cadê o sujeito? A oração subjetiva, tá? Se eu transformasse a minha oração subjetiva num sujeito, ficaria assim: eles fazerem o trabalho é necessário, tá? Então, sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. No caso da oração subjetiva, a gente alterou essa posição, a gente colocou o verbo de ligação e o predicativo do sujeito à frente e colocamos já a oração depois, ok? Tem mais dois casos que nós podemos considerar na hora de analisar a oração principal da oração subordinada. São verbos, primeiramente, verbos na terceira pessoa do singular, na letra C, verbo na terceira pessoa do singular, mais o pronome ser, e o pronome ser aqui tem a função de partícula passivadora, tá? Então, mais o pronome ser. Então, quando você encontrar uma oração principal que diz assim: sabe-se, cogita-se, espera-se, né? Denomina-se, e outros verbos, né? Na terceira pessoa do singular, mais o pronome ser, é muito provável que a sua oração seguinte seja subjetiva, ok? Muito bem. Olha lá, galerinha. E o último caso de estrutura da oração principal que precede a subjetiva é esse, verbo transitivo direto. O que é verbo transitivo direto, gente? Verbo transitivo é aquele que precisa de complemento, tá? E na voz passiva analítica, o que é voz passiva? É quando o sujeito não faz a ação verbal, ele sofre a ação verbal. Mas vamos lá, vamos focar aqui, verbo ser mais particípio, né? Deixa eu só colocar aqui para carregar, porque eu tô vendo aqui que tá, né? Videoaula é assim mesmo. Eu tô vendo aqui que a gente pode ficar sem bateria. Peraí. Calma aí, galerinha. Calma aí. Ok, tudo certo. Desculpa, tá, meninos? Vamos lá. Galerinha, aqui, nessa oração principal, nós teremos o verbo ser mais um verbo no particípio. O que é o particípio? É uma das formas nominais, você já estudou isso. Gerúndio, particípio e infinitivo, lembra? O particípio é quando o verbo indica que a ação foi finalizada. Nos verbos regulares, ele termina em ado ou ido. Dormido, bebido, comido, jogado, dançado, apreciado. Nos verbos regulares, pode aparecer um pouquinho diferente, como é o caso desse exemplo aí, previsto, tá? Mas fique tranquilo, em geral, ele aparece com verbos regulares, tá bom? Então, foi aí é o verbo ser que está no pretérito. Então, foi provado que ele era inocente, né? Ele ser inocente foi provado. A sua inocência foi provada. A inocência dele foi provada. A gente altera um pouquinho, mas o sentido desse período continua o mesmo, tá bom? Deu para entender isso aí? Ok, se você não entendeu, volte um pouquinho à videoaula, assista novamente, leia os exemplos novamente, tá bom? No final dessa aula, eu vou deixar o meu e-mail para vocês. E caso vocês tenham alguma dúvida com relação ao conteúdo, né, você pode mandar um e-mail para mim sem problema nenhum, ok? Às vezes você não quer colocar lá no portal do Google Classroom, né, na plataforma, não, todo mundo vai ver, não tem problema. Vou deixar o meu e-mail pessoal, você coloca lá a sua dúvida e eu respondo. Combinado? Muito bem. Segundo tipo de oração substantiva. Objetiva direta. Amores, se a oração chama objetiva direta, ela está exercendo função de quê? Já escutei aí, a Valentina falou. De objeto direto. Isso! Valentina, Maria Clara, Antônio, Danilo, Felipe. Gente, vocês são maravilhosos, eu tô morrendo de saudade de vocês. Se eu não falei o seu nome aqui, é porque são muitos nomes, tá? Fique tranquilo que durante as aulas eu vou falando, tá bom? Um beijo para todo mundo, gosto muito de vocês.
Vamos continuar. A oração subordinada substantiva objetiva direta exerce a função de um objeto direto. E o que é um objeto direto, professora? É um complemento do verbo transitivo. Então, quando eu tenho um verbo que necessita de complemento, e esse complemento não começa com preposição, esse complemento será o meu objeto direto, tá? O escritor explicou o livro. Se eu chegar para vocês e disser assim, 9º ano, o escritor explicou. Vocês vão falar assim, ué, explicou o quê, professora? Então, o verbo explicar precisa de complemento. O escritor explicou o livro. O livro é o objeto direto, porque começa com o artigo o. Artigo não é preposição. No caso da oração objetiva, a única coisa que vai mudar é que vai ter um verbo ali, tá? Então, ali, ó, o escritor explicou que algumas obras discordavam do governo. Olha aí, ó. Tem um verbo, se tem verbo, é oração. Então, a minha oração principal é: o escritor explicou. E a oração objetiva direta, que algumas obras da exposição discordavam do governo. Eu coloquei aqui em roxinho para você prestar bastante atenção, olha aí, ó. O verbo explicou é verbo transitivo direto. Portanto, a oração que funciona como seu complemento só pode ser oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Ok? E o último tipo de oração substantiva que a gente vai ver hoje é a oração subordinada, substantiva, objetiva indireta. Galerinha, objetiva indireta só pode exercer a função de um objeto indireto, certo? Certo, professora. Para ser objeto indireto, o que eu tenho que ter no começo do objeto, no começo do complemento? Preposição. Vocês percebem como é importante o 6º e o 7º ano, agora para o 9º? No 6º e no 7º ano, vocês estudaram tudo isso daí. O que é preposição, o que é verbo transitivo, o que é verbo de ligação, o que é conjunção. Agora, você não pode estudar o que é e cada coisa dessas. Você vai estudar esses elementos dentro da oração. Olha como que o 6º e o 7º ano são importantes, né? Muito bem, você tem que saber quais são as preposições. Olha aí. Então, vamos lá. Por exemplo, não olha aqui agora, olha para mim. Eu gosto de falar com você. Se eu parar a leitura no verbo, vai ficar assim, eu gosto. Tem sentido completo? Não tem. Precisa de complemento? Precisa. Qual que é o complemento? De falar com você. Falar é verbo. Então, eu tenho uma oração. Essa oração de falar com você é o complemento do verbo gosto. Se eu tenho uma oração que começa com preposição, a preposição de, e complementa um verbo transitivo, então de falar com você será uma oração subordinada substantiva, objetiva, indireta. O verbo gosto, que faz parte da oração principal, é um verbo transitivo indireto, porque ele exige preposição de. Quem gosta, gosta de alguma coisa, de alguém. Ok? Ocorre que nós podemos também ter verbos bitransitivos. O bitransitivo é o verbo que possui um objeto direto e um objeto indireto. Exemplo, tá aqui no slide, ó, a professora convenceu os alunos de que a escola precisava melhorar. Gente, a professora convenceu, tem sentido? Não, precisa de complemento. Convenceu quem? Os alunos. De quê? De que ela convenceu os alunos? De que a escola precisava melhorar. Então, eu tenho os alunos, objeto direto, porque começa com e os é artigo, não é preposição. E eu tenho de que a escola precisava melhorar, que começa com preposição de. Então, é um objeto indireto. Está exercendo a função de objeto indireto. Então, vamos dar uma olhadinha?
Qual é a oração principal? A professora, eu coloquei aqui os alunos, porque aqui a gente está olhando só a oração objetiva indireta, tá? Então tá lá. A professora convenceu os alunos, oração principal, de que a escola precisava melhorar, oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. A oração, o verbo convencer, olha lá, tá em verdinho para você não esquecer. É verbo transitivo indireto e exige preposição de. Quem convence, convence de alguma coisa. Portanto, a oração que completa só pode ser subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Ok? Bom, galerinha, mais uma vez vou falar, tá aqui o meu e-mail pessoal, valeriadix30@gmail.com. Se você tiver dúvida quanto ao conteúdo que a gente está estudando e não quiser expor a sua dúvida na plataforma do Google, por favor, mande um e-mail para a professora vai responder, mas dúvidas quanto ao conteúdo, tá bom? Ok? Senão vocês vão entupir minha caixa de e-mails lá, minha caixa virtual, com perguntas de natureza variada. Não, é com relação ao conteúdo, tá bom, galerinha? Ok? Então, qualquer dúvida, professora, eu não entendi direito como que é uma oração substantiva objetiva direta, eu não entendi a diferença, não tem problema. Manda no meu e-mail que eu vou responder com todo amor, com todo carinho, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo, até amanhã. Gosto muito de vocês, estou morrendo de saudade, tá? Estou morrendo de saudade até das conversas